Olá, meus queridos, na aula de hoje vamos dar continuidade ao estudo dos pronomes. Na aula anterior, vimos que os pronomes são as palavras que substituem os nomes e que elas têm várias classificações. Conhecemos os pronomes pessoais, do caso reto e do caso oblíquo, e os pronomes de tratamento. Então, fique ligado na nossa aula de hoje. Na aula de hoje, vamos nos aprofundar nos conceitos de pronomes, dando ênfase aos pronomes indefinidos e os pronomes possessivos. Os pronomes indefinidos, como o próprio nome já está dizendo, são as palavras que se referem à terceira pessoa do discurso. Lembrem que na aula anterior eu falei que, quando falamos de pronomes, temos que levar em consideração as três pessoas do discurso. Professor, e quais são as três pessoas do discurso? A primeira pessoa, quem fala, a segunda pessoa, de quem se fala, e a terceira, de quem ou de que eu estou falando. No caso dos pronomes indefinidos, eles vão estar ligados à terceira pessoa do discurso, dando a essa pessoa o sentido vago. Observem no exemplo do slide. Alguém entrou no jardim e destruiu as mudas recém-plantadas. Observem que o pronome indefinido alguém causa na frase uma ideia de indefinição. Eu não sei quem entrou no jardim e quem o danificou. Professora, e quais são os pronomes indefinidos? Observem no slide que os pronomes indefinidos eles se classificam em variáveis e invariáveis. Variáveis são aquelas palavras que sofrem variação na sua estrutura morfológica, como nós podemos observar a palavra algum. Dependendo do gênero, seja ele masculino ou feminino, nós vamos ter algum, alguma. Dependendo do plural ou do singular, nós teremos alguns e algumas. Por exemplo, nenhum vestido servia a Antônia. Então, observem que os pronomes indefinidos, eles vão causar essa ideia de indefinição. E na questão dos invariáveis, são aqueles que não podem sofrer alteração na sua estrutura, como que, alguém, ninguém. Observemos no exemplo. Alguém deve me explicar a matéria. Eu não sei se esse alguém é uma mulher, se é um homem, se são várias pessoas. Eu apenas estou dizendo que alguém vai me explicar, certo? Lembre-se, a posição do pronome indefinido antes ou depois do substantivo, ela pode mudar o sentido em que ele está trazendo para a minha oração. Então, observe, algum homem pode me ajudar? Então, eu estou perguntando se alguém que está ao meu redor pode me ajudar. E se eu colocar esse algum depois do substantivo homem, o que é que acontece? Homem algum pode me ajudar. Então, observe que, ao invés de fazer uma pergunta, eu estou fazendo uma afirmação negativa de que ninguém pode me ajudar. Então, é muito importante nós sabermos que o uso do pronome indefinido no lugar incorreto, ele pode alterar o sentido da frase. E os pronomes possessivos, professor, o que vêm a ser essas palavras? São palavras que, ao indicarem a pessoa gramatical, ou seja, o possuidor, elas acrescentam a ela a ideia de posse. Então, por exemplo, este caderno é meu. O pronome meu, ele indica que eu sou a possuidora desse caderno. Professor, quais são os pronomes possessivos? Vocês podem observar aí na tela que eles vão estar de acordo com as pessoas do discurso e que eles precisam ser usados de acordo com essas pessoas. Por exemplo, quando as coisas pertencerem a mim, eu vou usar os pronomes meu, meus, minhas. Quando pertencerem a outra pessoa, a segunda pessoa do discurso, eu vou usar teu, tua. Quando possuir a uma terceira pessoa, eu vou usar seu ou sua. Quando pertencer a nós, eu vou usar nosso, nossas. Quando pertencer a vocês, eu vou usar vossos ou vossas. E quando pertencer a mas de uma pessoa, na terceira pessoa do plural, eu vou usar seu ou suas. Lembre-se, sempre cuidado com a ambiguidade. Como eu falei anteriormente, assim como os pronomes indefinidos podem causar um problema na interpretação, os pronomes possessivos também podem causar. Júlio encontrou Jorge com seu carro quebrado.
Observem que nessa frase há a presença de uma ambiguidade por causa do uso incorreto do pronome seu. Eu não sei se o carro é de Júlio ou se o carro é de Jorge. Como é que eu poderia resolver essa situação? Omitindo o pronome possessivo seu e fazendo uma adequação na frase. Por exemplo, Júlio encontrou Jorge com o carro dele quebrado. Então, observe que eu desconstruí essa ambiguidade que foi causada pelo uso incorreto do pronome possessivo seu. Chegando ao final da nossa aula, vamos sistematizar alguns conceitos que nós aprendemos. Primeiro, os pronomes indefinidos são aqueles que indicam que algo ou alguém é considerado de forma indeterminada ou imprecisa e referem-se sempre à terceira pessoa gramatical. Aprendemos também que os pronomes possessivos são os tipos de pronomes que fazem uma referência às pessoas do discurso, indicando uma relação de posse. Então, tome nota no seu caderno de todas as informações e qualquer dúvida pode me procurar. É isso, até a próxima e um forte abraço!